Então, bom dia a todos. Olha, o aluno, o candidato, o aluno que está estudando para entrar nas Forças Armadas é realmente um herói, porque entra eu já vou dizer já alguns parâmetros, né? E eu estou feliz porque eu tenho carinho e consideração pelo professor Rodrigo e eu sei que ele está ajudando vocês nunca mais vão esquecer dele, pela diferença que faz na vida de vocês. Vocês terem uma ideia do impacto disso, recentemente eu estava na operação de Ano Novo, né? A Conlurb, dia 1º de janeiro, limpando a praia de Copacabana. E aí veio um professor meu que deu aula para mim para eu entrar na academia militar. E a alegria dele, a minha alegria foram coisas assim coisas muito marcantes. Você nunca mais esquece. Você nunca mais esquece das pessoas que fazem diferença na sua vida. Eu tenho certeza que o professor Rodrigo, com o seu brilhantismo, com o seu cuidado, com o seu esforço, com o seu zelo, com o seu entusiasmo, que é contagiante, não é? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Em tudo. Em tudo. Porque esse entusiasmo acaba contaminando a gente, né, Juliana? E aí, aluno online também. Isso faz com que a gente seja impulsionado para frente. Normalmente, quando a gente é cercado por pessoas que nos desanimam, especialmente com objetivos difíceis, às vezes, quando eu falo assim, objetivo difícil, eu não estou dizendo assim, você não vai alcançar. Eu estou dizendo, depende de você, se você quer alcançar. E se você se esforçar, se empenhar, for firme no seu propósito, você alcança. A vida da gente, ela não é feita de você conseguir tudo, vencer sempre, ou vencer nas circunstâncias que você quer. Mas quem é determinado acaba vencendo, né? A gente sabe que mais importante do que às vezes, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou autor de vários livros aqui, o Márcio ele trouxe alguns aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu passei para a academia militar, eu vim da pobreza extrema, né? As minhas mãos são marcadas porque quando eu era criança, o meu pai saía para trabalhar, eu saía para procurar alguma coisa para ajudá-lo, porque eu morava num barraco, em péssimas condições, né? Eu via rato, vala negra, fogão a lenha, falta d'água na minha casa. E eu tinha uma tia muito generosa, um tio muito generoso, e morava aqui pertinho, bem pertinho mesmo, dá para ir a pé, né? Na rua Aricanga, não é isso? Perto da Rua das Camélias, né? E aí eles emprestaram uma casa pequena, meu pai tinha 6 filhos, a gente morava numa casa bem pequenininha. Quando eu passei para a mão, morava aqui. Isso me ajudou, que eu morava antes lá em Campo Grande, bem para dentro lá. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ao contrário, quando eu resolvi me preparar para a mão, ao contrário de eu encontrar um professor Rodrigo pela frente, que me animava, que me estimulava, eu me matriculei no 3º ano do ensino médio, num colégio muito forte. Na verdade, meu irmão se formou sargento do Exército e falou para mim assim, agora eu vou pagar teus estudos. Meu irmão foi genial. Até hoje eu lembro dele, eu dou palestras no Brasil, no exterior, e eu cito o meu irmão. Meu irmão foi fantástico. Ele pegou um aluno de escola pública e falou, eu vou pagar os seus estudos, eu vou pagar para você se preparar. Aí eu falei, bom, já que ele vai pagar para me preparar, eu tinha feito prova para sargento no ano anterior, da sargento da aeronáutica. Era um concurso bem legal, até hoje escola de especialistas. Eu me lembro que a prova de química e física tinha 40 questões, múltipla escolha A, B, C e D. Das 40 eu tinha acertado só 4. E eu fui checar se eu sabia as 4 que eu acertei, para ver se eu fiz de fato. Eu chutei, eu percebi que eu não sabia nenhuma das 4. Isso quer dizer que eu acertei as 4 no chute, e chutei muito mal, tá certo? No ano seguinte, assim, uns 2, 3 meses depois desse evento, de eu acertar só 4 de 40 questões, meu irmão falou, vou pagar seus estudos. Eu falei, ótimo, então eu vou me matricular. Num 3º ano do ensino médio, a minha hora, nunca tinha conseguido nada, né? Me matriculei. Chegou lá no curso, primeiro já foi difícil eu ser aceito, né? Havia alguns obstáculos, enfim, acabaram sendo resolvidos. Mas na sala de aula, era uma aula de estática. Aí o professor perguntou o que era uma força lá. Ele fez um desenho, um plano inclinado, ou foi de um círculo, não sei. E ele perguntou qual é o nome dessa força.
de fato, o que acontece? Eram vários fatores. Eu já não enxergava muito direito o quadro. Então, eu tinha miopia, astigmatismo e não sabia. E, além disso, eu não sabia mesmo o que estava acontecendo. Né? Você não sabe. Quando você sabe, mais ou menos, o que você faz? Você... deve ser isso, né, professor? Você tenta dar uma linha geral, né? Deve ser isso ou aquilo. Agora, quando você não sabe nada, você faz aquela cara típica, né? Você se vê como se estivesse em cima de um bugre na praia, em alta velocidade, o vento batendo na sua cara que fica vermelho e treme, e você não sabe o que dizer. E o professor, que não era o professor Rodrigo, disse para mim: o que você está fazendo aqui? Você não vai passar em concurso algum. Vai embora. Pega o dinheiro que você está pagando aqui e vai comprar Mirabel, que era um biscoito wafer, que os adolescentes gostavam, os jovens, que era para vender no trem, que ele queria dizer. Vai embora porque você é um semi-idiota. Você não vai passar em concurso algum. E aquilo foi muito difícil porque eu pensei assim, esses caras não me queriam aqui, agora me descobriram, né? Fiquei numa situação horrorosa. E fiquei quieto, meu pai era um operário, enfim. Mas para encurtar o assunto, eu estudei muito. Eu me lembro que as paredes da casa que eu morava aqui perto era cheio de... O pão vinha embrulhado num papel naquela época. E eu pegava todas as fórmulas de trigonometria, geometria espacial, coisa que eu nunca tinha visto na vida, e colava pelas paredes para tentar, o tempo todo eu ficar olhando para elas, entendeu? No esforço, assim, enorme de decorar as fórmulas, né? Eu diria para vocês o seguinte, eu comprei uma briga difícil com a própria vida. Eu botei algo na minha cabeça que eu queria e eu lutei. Moral da história, eu passei para a academia militar. Passei para lá. Eu acabei de postar um vídeo, inclusive, que meus colegas de turma da AMAN me mandaram. E eu postei agora há pouco no meu Facebook, se vocês quiserem olhar depois, é facebook.com. Você que está online aí, facebook.com/dr.Rubens Teixeira, né? Por que você botou dr.Rubens Teixeira? Eu não gosto de ficar usando esses títulos, mas é porque tinha um outro Rubens Teixeira. Aí eu fui catando letra para poder... E acabou ficando dr.Rubens Teixeira, tá? Você olha lá, assiste mais ou menos como é que a AMAN e a AFA, a Academia de Força Aérea, as escolas de sargentos, são todas muito parecidas com relação à formação e todas muito respeitáveis. Para vocês terem uma ideia, a AMAN é a 8ª melhor escola de formação de oficiais do mundo. O IME, as pessoas que vão para lá, se formam, os colegas, eles ganham prêmios internacionais. A Academia da Força Aérea, nossos pilotos de caça são os segundos melhores do mundo, né? A nossa Marinha também tem indicadores maravilhosos. Nós temos aí umas Forças Armadas respeitadíssimas, nossos militares são muito bons. E aí eu fui para a AMAN, não sabia nadar, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu fui para a AMAN, 10 anos... Aliás, eu fui para a AMAN, um ano depois eu tinha 10 quilos a mais do que eu tinha. Eu cresci muito e fiquei muito forte. E hoje eu tenho 10 quilos a mais do que eu tinha naquela época. Então você imagina como eu entrei, né? Quase 20 quilos a menos, né? Então, quer dizer, em condições adversas, e além de tudo eu não sabia nadar. No primeiro ano da AMAN, olha que coisa interessante, a Academia Militar é um negócio que te une e você fica muito, quem sobrevive lá fica muito unido o resto da vida, nunca mais você esquece, é um vínculo assim fortíssimo que você tem com seus colegas, né? E isso é até hoje eu já troquei mensagem com alguns deles, eu estou há 20 anos fora do Exército, e como se fosse ontem a Academia Militar, né? Eu defendo o Exército como qualquer um deles, eu defendo às vezes até mais. Eu fico surpreso com alguns colegas meus, até falam, poxa, a sua coragem, a sua determinação, parece que eu sou um cadete e eles cadetes também, né? Os generais falam que a minha farda é minha pele, é nesse nível a coisa, né? E tenho várias condecorações militares ganhadas depois que eu deixei o serviço ativo do Exército, né? Condecorado por general, por almirante, por brigadeiro. Então eu tenho uma relação de... Eu me sinto parte, de fato, até hoje das Forças Armadas, eu sou oficial da reserva, né? E me sinto parte integrante como se estivesse nativa como eles. Aliás, recentemente eu tive numa atividade militar e eu tive
um determinado exercício, né, que nós tivemos, meu desempenho foi muito bom, até, devo dizer, melhor até que alguns que estavam presentes ali, que estão na ativa. Então, voltando, eu não sabia nadar, então eu me afoguei muito. Tem um documentário que fala acerca da minha vida. Se você botar documentário Rubens Teixeira, vocês vão ver. A minha vida é uma vida de muita... Eu fui esfolado, mas eu não estou aqui me fazendo de vítima, não. Porque no meio militar, quem se faz de vítima não se cria, não. Você tem que ser carcaça, dura. Meio militar tu tem que ser rústico. Vocês observem que, por exemplo, por conta de questões políticas e até questões que contrariam muitos interesses, eu apanho todos os dias na mídia. Mas se você observar as pessoas que estão do meu lado, pergunta para elas se eu me abato, se eu fico triste, se eu fico reclamando. Eu não tomo remédio nenhum e durmo muito bem. Podem me bater à vontade, porque eu fui treinado para isso. E se você quer vencer, você tem que ser capaz de suportar a luta, a dureza da vida, a truculência, até a injustiça. Então se acostumem com essa ideia, né? E eu acho que vocês que estão escolhendo a área militar, vocês já têm um pouco esse perfil, assim, porque se vocês não escolheriam, vocês que estão escolhendo qualquer desafio, se vocês vão entrar numa carreira pública, vocês já sabem que vocês vão enfrentar esse tipo de coisa. Dona Amã me afogava muito mesmo, né? Pega esse livro aqui, tem um livro contestado meu, eu só vou mostrar para vocês, tem uma foto daqui, eu me afogando. E essa foto é cena real. Alguém perguntou assim, você vai perguntar se é selfie, que naquela época não tinha selfie, tá? E confesso que não foi combinada. Eu me afogava tanto que era, se quisesse tirar uma foto de eu me afogando, era só ver eu entrando dentro d'água, tá certo? E eu, nessa história, eu fui lá na AMAN, você tem as provas, as notas. Eu falo da AMAN, mas as outras escolas são iguaizinhas, tá? Você tem as provas, né? Eu acho que na AMAN tem uma avaliação feita pelos colegas cadetes e a avaliação feita pelos instrutores. Agora, vocês sabem por que eu fui para a AMAN? Essa foto é a foto de eu me afogando, é cena real, tá? Evidente, numa represa. Isso é numa represa, de água suja ainda. O que acontece? Por que eu fui para a AMAN? Vocês sabem? O que levou um camarada pequeno, magro, né, cheio de limitações, querer ir para a academia militar? Na época que eu era criança, quem governava o Brasil eram os generais. E aí eu pensei assim, para mudar o país eu tenho que ir para aquele lugar lá onde eles estudam, onde eles se formam. Ela queria saber se eu era forte, se eu era rústico. Eu queria ir para lá, os caras se formavam para lá, é para lá que eu vou. Eu acabei indo. E com esses afogamentos consecutivos, aquele negócio de pede para sair é verdade. Pede para ir embora. Você não serve para isso, não. E eu me lembro que eu me afogava, aí aquele afogamento, né? Você era tirado com aquela angústia, né? Uma angústia que você... difícil de explicar, como é uma angústia de um afogado. Aí você recuperando o fôlego, o pessoal gritando com você, é normal, isso é treinamento militar, isso não é uma colônia de férias, né? E depois, eu pediria para ir embora, ou eu entrava na água de novo. O que vocês acham que eu fazia? Entrava na água de novo, eu pensava assim, eles vão me tirar se eu me afogar? Se eles não tirassem, o que ia acontecer? Eu ia morrer e eles iam perder a carreira deles. Eu ia perder mais. Mas eu sempre investi no medo do meu aniversário. O instrutor não era meu adversário, mas ele era o cara que era eu e ele, era eu contra ele. Vocês têm uma ideia, uma das cenas mais dramáticas que eu tive na vida. E olha que a minha vida é cheia de truculências, cheia de coisa difícil. Eu me lembro uma vez que os instrutores falaram, tem um trampolim na mão, que é uma rampinha de salto, tem um de 5 metros, um de 7 metros e meio, 10 metros. Todo mundo no trampolim. Aí fui eu pro trampolim. Aí eu escolhi o mais baixo, né? Que era 5 metros. Só que isso ficava no alto, numa colina na AMAN. Então você já via longe a piscina lá embaixo. E aí eu cheguei ali perto, eu fiquei com medo. Eu vi aquela piscina de mais ou menos uns 6 metros de profundidade. Ali aquela água se mexendo, eu olhei. Aí o instrutor tentou me jogar, eu virei rápido e fiz uma coisa que não se faz na AMAN. Eu só fiz isso uma vez por desespero. Eu me atraquei com o instrutor grandão. E aí ele, você tá louco, cadete, não sei o que e tal. Aí eu arrumei forças, né? E eu me torcia de nervosismo. E aí
Ele me jogou, ele me empurrou assim para eu poder saltar, não foi um ato de violência, mas sim um treinamento. E quando eu caí, eles jogaram a boia. Eu estava tão desesperado que eu dobrei a boia. Me afoguei com boia e tudo. Só que tinha uma corda, que eles puxaram a boia, eu vim pela corda. Então eu passei sofrimentos dessa natureza, né? Que aí dependia de mim. Meu pai era um operário, meu pai lutou muito por mim, minha mãe. Não adiantava, não tinha como nem contar para eles, eu tinha que resistir. No terceiro andamã, aliás, no primeiro andamã foi uma das piores notas da minha turma, um dos piores conceitos dados pelos instrutores, uma dos piores conceitos dados pelos colegas. Mas quando eu estava no terceiro andamã, fui chamado para me explicar por que eu era um dos piores conceitos e me tornei um dos melhores conceitos. Eu terminei a AMAN muito bem conceituado, fui indicado para ser instrutor da AMAN. E fui para a tropa, depois eu fiz concurso para o IME, já como primeiro tenente, fui para o IME. Aí fui para a Amazônia. Fui para a Amazônia como capitão do Exército Engenheiro, já tinha ido para a infantaria, eu era de infantaria na AMAN. Sou de infantaria até hoje. Vai dizer para mim que eu não sou, né? Aí fui para o IME, aí fui para o quadro de engenheiros militares, né? E na infantaria eu tive oportunidades maravilhosas, fiz tudo aquilo que um tenente gosta de fazer. Na verdade, eu me realizei em atividades operacionais, né? Fui para a área tecnológica, fui ser engenheiro na Amazônia. Também trabalhei lá, só que minha esposa teve um parto de pré-eclâmpsia grave, né? E aí lá na Amazônia eu fiz concurso para o Banco Central, que era um concurso nacional, portanto bem difícil de passar de lá, caía economia, contabilidade, administração, direito. Deus me ajudou, eu passei. E aí só que eu ia ganhar mais do que eu ganhava no Exército, mas eu pensei, não quero ir para lá não. Por que eu vou para lá, eu pensei? Eu quero ficar no Exército. Aí um colega falou assim, você não diz que gosta de ajudar o Brasil? Então lá é um lugar bom, porque um general americano uma guerra dessa dos Estados Unidos dá uma declaração, o impacto é um. Quando o presidente do Banco Central americano dá a declaração, o impacto é outro, o impacto maior, desestabiliza o mercado financeiro, ele tentando me convencer, né? E os países fazem guerra por causa de economia. Eu falei, então eu vou para o Banco Central. Eu fui para o Banco Central. Só que depois eu fui chamado pelos colegas do Exército, e aí eu fui fazer mestrado em engenharia nuclear. Fiz mestrado em engenharia nuclear. Fui indicado, fui chamado para o gabinete do presidente da República na época para fazer o mapa radiométrico do Brasil. Declinei do convite por causa do Banco Central. Quando teve acidente nuclear do Japão, a Globo insistiu comigo e até eu aceitar, eu dei uma entrevista em rede nacional sobre riscos nucleares no Brasil e no exterior. Vocês podem assistir. Se botar Rubens Teixeira Faustão, vocês vão ver essa entrevista. Enfim, terminei o mestrado, fiz uma pós-graduação em auditoria e perícia contábil, fiz vestibular para direito, fui fazer direito na FRJ, que eu estava muito chateado com o Banco Central. E aí comecei a fazer direito, eu falei, vou para o Ministério Público, vou para o Judiciário, não vou ficar aqui não. Só que um dia, na sexta-feira, estavam abertas as inscrições para fazer doutorado em economia. E eu acabei me inscrevendo na sexta-feira, a prova era segunda-feira, prova oral. Doutorado em economia, não tinha graduação nem mestrado na área, mas fui lá e me inscrevi assim mesmo na cara de pau. Tinha um final de semana só para estudar, eu não tinha graduação nem mestrado. Vocês acham que no final de semana eu ia tirar a diferença de não ter graduação nem mestrado? Vocês acham que dava para tirar? Vocês acham? Né? Acho que não dava não, né? Por isso que eu não estudei, pô. Entendeu? Não adiantava nada mesmo. Mas eu lia muito, tal, eu tinha alguma bagagenzinha. E eu fiz esse concurso, eu passei para o doutorado em economia. Fiz doutorado em economia e direito ao mesmo tempo, trabalhando 75% do Banco Central, dando aula na universidade. Terminei os dois cursos ao mesmo tempo, fui premiado na tese de doutorado no Prêmio Tesouro Nacional, fui premiado na monografia de Direito, tive artigo publicado sobre minha tese no Brasil, na revista Economia Aplicada da USP e na Applied Economics, na Inglaterra, que é uma das revistas científicas mais bem ranqueadas do mundo. Nisso fui nomeado diretor financeiro administrativo da Transpetro e assessor da liderança do governo no Senado Federal. Ganhei 2 nomeações no espaço de uma semana. E aí fui para a Transpetro, fui 7 anos diretor da Transpetro. No período em que eu era diretor da Transpetro, aconteceram, Transpetro é Petrobras Transporte, né? Aconteceram tudo o que vocês assistiram, que aconteceu, né? Fui diretor 7 anos. Durante o período que eu era diretor, houve
a liberação na diretoria financeira, onde era diretor, de cerca de 2,5 milhões de pagamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2,5 milhões, tá? E totalizando cerca de 30 bilhões de reais, mais ou menos, eu estimo. Aí me perguntaram na Rádio Tupi sobre a corrupção, se aumentar a pena do crime de corrupção no Brasil resolveria o problema. Eu falei, pode aumentar e pode prender todo mundo, mas não vai resolver o problema. No Brasil você tem que adotar dinheiro eletrônico, dinheiro virtual, mais de 50, não é criptomoeda não. Tornar o real eletrônico. Mais de 50% das operações de compra e venda no Brasil são feitas de forma eletrônica. Cartão de crédito e débito. Então poderia aumentar isso, reduzir a circulação de cédula, porque ia acabar com assalto a banco, assalto carro forte, saidinha de banco, explosão de caixa eletrônico, lavagem de dinheiro, ia acabar com corrupção política, todos os crimes que envolvem dinheiro. E eu terminei minha fala na Rádio Tupi dizendo assim, eu quero ver algum corrupto botar dinheiro virtual na mala. Falei isso 7 dias depois, fui destituído do cargo de forma estúpida na Transpetro. E aí, quem presidiu a minha destituição foi preso na Lava Jato. O relator, que foi o presidente da Petrobras, o diretor que leu o relatório pedido da minha destituição foi afastado do cargo. Tentaram me levar de volta para o governo, eu me recusei. E aí eu fui lançar alguns livros meus, lancei alguns livros em vários países do mundo. Tem o livro As 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que é um livro que foi primeiro colocado no Brasil e na Letônia. Lançou também Estados Unidos, Portugal, Romênia, Hungria, Filipinas, Coreia do Sul, México, Argentina, Colômbia, Peru e Paraguai. Se não me engano, foram esses os países que lançou. Lancei o livro juntamente com William Douglas, que é um especialista aí na área de concurso público, um cara brilhante, juiz federal, foi oficial R2 do Exército também, né? Um cara fantástico, genial. Depois eu lancei o Sociedade com Deus, com William Douglas, lancei o Como Vencer Quando Você Não É o Favorito, esse eu lancei no Brasil e na Inglaterra, né? Um livro também prefaciado pelo general Floriano Peixoto, tem um artigo dele no Jornal do Globo de ontem. Ele foi o comandante das forças brasileiras no Haiti, quando houve terremoto que matou mais de 200 mil pessoas. Foi um instrutor na AMAN na época que eu era. Ele é PQD, ele é PREC, né? Então, o general Floriano Peixoto é genial. E depois de lançar vários livros depois, o que eu fiz? Eu falei assim, o Brasil, as pessoas parecem não querem muito mudar, e aí eu digo para vocês, a juventude, olha, quando vocês ficarem mais adultos, não mudem de comportamento. O Brasil jovem é super animado, fica adulto, fica tudo leniente, deixa tudo como está, não muda nada, e de geração para geração, nós hoje temos os indicadores internacionais, nós somos um dos países mais corruptos do mundo. E por que as Forças Armadas conseguem se manter separadas desse processo? As Forças Armadas não são corruptas. O índice de corrupção, eventualmente, é muito baixo. Olha o resultado que é. Vale a meritocracia. Olha o resultado. Mesmo com poucos equipamentos, com poucos recursos, conseguem se manter de excelente a nível internacional. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Estão percebendo? Então, os jovens, né, que estão assistindo aí pelo Facebook, né, pelas redes sociais, e vocês aqui presentes, entendam o seguinte, manter o padrão, como diz nas Forças Armadas, manter o padrão elevado, né? Não baixar o nível, não aprender coisa ruim com a geração anterior. Tudo de bom que a geração anterior nos ensinou, a gente assume, a gente aprende. Coisa ruim, a gente não aprende. Vamos nos comportar como países de primeiro mundo, que rapidamente nosso país se torna um país de primeiro mundo. Nós temos condições para isso, né? Aí eu escrevi o livro Desatando o Nó do Brasil, propostas para destravar a economia e travar a corrupção. Eu estive na Europa lançando o livro, dando palestra. Lá na Europa me convidaram para escrever um livro desse que se aplicasse aos países com problema de corrupção na Ásia, África e América Latina. E aí o que aconteceu? 6 meses depois que eu lancei esse livro no Brasil, o Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do FMI e professor de Harvard, dos Estados Unidos, escreveu um livro lá nos Estados Unidos falando a mesma coisa que eu falei sobre dinheiro digital. Quem foi o primeiro país do mundo a adotar dinheiro, cédula e moeda assim, papel? Quem foi o primeiro país do mundo? Foi a Suécia, há uns 300 e poucos anos atrás. Quem foi o primeiro país do mundo a adotar caixa eletrônico? A Suécia, 40 e poucos anos atrás. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem foi o primeiro país do mundo a valorizar, a começar a adotar dinheiro digital? Suécia.
E o primeiro material que eu fiz sobre isso no Brasil foi uma entrevista que eu perdi o cargo na Transpetro, né? E eu me senti muito bem por isso, né? Me senti orgulhoso. Botaram no meu lugar um ex-diretor de Pasadena, né? Aquela refinaria lá, né? Americana, tudo bem. O governo precisava de alguém com o perfil dele, né? Afinal de contas, né? Vocês estão assistindo tudo aí. Depois, o que se desdobrou a seguir? O dinheiro digital, deixa eu explicar para vocês, ele inviabiliza a corrupção, porque ele vai dar rastreabilidade a tudo. E só para lembrar, eu tenho 20 anos de Banco Central. Os autores do livro são 3 doutores em economia, 2 deles formados pelo IME com tese de doutorado premiada e um formado pelo FRJ, e 3 engenheiros. Então, vocês observam a partir daí que o Brasil tem jeito. Nosso país tem jeito. Nós podemos mudar rápido o nosso Brasil e fazer dele uma grande nação. E vocês, no trabalho que vocês estão fazendo de estudar, de se dedicar, é o caminho. Nós mudaremos o Brasil com muito esforço, muito trabalho, muito conhecimento. E isso depende de quem? Da gente. Depende de nós. Depois de eu estar lançando esse livro pelo mundo, o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, que é um homem muito correto, eu conheço ele, a minha relação com ele é uma relação de respeito e amizade. Então ele me chamou para ir para a prefeitura e eu aceitei o convite para trabalhar na prefeitura para ganhar 25% do que eu ganharia nos 4 convites que eu me recusei a aceitar no governo federal. 25%. Então, pega o salário que eu ganho hoje, multiplica por 4. Era quanto eu ganharia. Me ofereceram 4 cargos, 2 deles eu teria um salário desse padrão. E por que eu recuso ganhar muito mais? Porque eu só faço o que eu acredito. Se vocês se esforçarem, vocês já estão fazendo isso, nós estamos domingo de manhã, vocês estão aqui estudando. Eu não preciso mandar vocês se esforçarem, vocês já estão fazendo isso. Eu não preciso conversar com vocês sobre isso. Você precisa se esforçar. Eu não. Eu já estou vendo vocês se esforçando. Você que está assistindo aí domingo de manhã, sinal que você dormiu cedo e você é focado. Eu diria para vocês o seguinte: continue nesse ritmo. Se vocês mantiverem esse padrão, vocês vão chegar a lugares inimagináveis. Hoje, eu faço literalmente o que eu gosto, apanhando, porque eu contrario muitos interesses, né? Até eu contar uma história para vocês. A imprensa anunciou, o Rubens Teixeira vai ser presidente da Conlurb. Detalhe, a imprensa mente, o mundo político tem muita mentira e a sociedade às vezes gosta de espalhar mentira também em até alguns da sociedade. Quando eu vim para o governo, o prefeito falou: Rubens, eu vou te colocar. Ele que me chamou e ele que me disse onde é que eu ficaria, porque eu deixei isso com ele, né? Vou te colocar na Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, lá para setembro eu te tiro, porque eu já vou te colocar em outro lugar. A gente realiza um trabalho assim, fechado, tudo bem. Aí ele me disse que ia tirar em setembro, tirou em outubro. Quando ele ia tirar em outubro, ele falou: Rubens, eu vou precisar de você lá na Conlurb, tal. Você aceita? Eu pensei nisso e Conlurb. Falei: prefeito, o senhor faz o que o senhor quiser, eu aceito, eu estou aí para te ajudar. Fui para a Conlurb. Aí anunciaram meu nome na Conlurb. Aí fui nomeado, tomei posse. 2 meses depois comecei a apertar parafuso, porque eu ando com a caixinha de ferramenta, onde eu vou e saio apertando parafuso. Historicamente, todo lugar que eu vou trabalhar é assim. Apertei parafuso, 2 meses depois ganhei uma lei na Câmara. Ganhei uma lei para... só que a lei foi vetada, depois derrubaram o veto na Câmara, mas estava tão quadrada que a lei não se aplicou. Mas eu tinha ganhado uma ação judicial também, para me tirar do cargo. E aí, a juíza perguntou, porque eu acho que até eu era obrigado a perguntar para o Ministério Público se eu deveria sair da Conlurb. Isso a imprensa não fala. Isso a imprensa não fala. Porque a imprensa fala só algumas coisas que interessam para eles passarem a mensagem que eles querem. Como eu combato muito interesses que eu entendo que serem contrários ao interesse público, a imprensa, que muitas vezes é paga para defender coisas corruptas, é verdade, acreditem, tá? Acreditem no que eu estou falando. Ela só fala o que interessa para os corruptos.
Aí o que acontece? O Ministério Público deu um parecer, não tira o Rubens da coluna. Eu te mando esse parecer depois. Contundente. Não assim, não é não tira o Rubens da coluna. Não há os requisitos para conceder a liminar. Eu passo esse parecer, eu espalho para vocês depois. Aí a juíza não me ouviu, não ouviu o prefeito, deu uma liminar, mandando me afastar da Conlurb, porque eu tinha sido candidato, não sei das quantas, e o Ministério Público falou, não tem os requisitos para tirar. Aí o que eu fiz? Eu fui para frente da empresa, fiz uma live anunciando meu afastamento. O orçamento da Conlurb é quase 2 bilhões de reais e eu apertei muito parafusinho lá. O presidente da África do Sul, o congresso dele deu impeachment nele lá, Congresso da África do Sul, e deu 48 horas para ele deixar o cargo. A juíza me falou para eu sair imediatamente. Eu saí imediatamente. Só que é o seguinte, a juíza devia me obrigar, em vez de dar pena de 20 mil reais por dia se eu não cumprisse, ela devia me dar pena de 200 mil reais por dia se eu não ficasse dentro da empresa passando o cargo para o outro. Porque são 2 bilhões de reais. Por uma decisão judicial, eu tive que dar as costas para uma empresa com 2 bilhões de reais de orçamento, que o dinheiro é da sociedade, e ir embora. Larguei para trás. Podia fazer, eu tinha que sair da empresa, para evitar eu ter que pagar 20 mil reais. Eu não tenho 20 mil reais sobrando. Eu não sou ladrão. Eu vivo do meu salário. E de algumas vendas de livros que eu faço. E eu não vou vender aqui. Tá certo? Então, aí eu saí do cargo, aí iam julgar a liminar. Aí eu virei para o prefeito e falei, prefeito, eu já fiz o que eu tinha que fazer na Conlurb. Já está tudo organizado. Só não precisa me manter lá. Me destitui do cargo. O judiciário não vai ter tempo de rever o que eles fizeram. Se o senhor puder, o senhor me destitui. E eu sou do Banco Central, volto ao Banco Central, estou bastante cansado, porque foram 2 cargos importantes que o senhor me deu esse ano, para organizar tudo. Foram muitas horas trabalhando, final de semana, de madrugada. Aí o prefeito falou assim, não, preciso de você na Secretaria de Transporte, que é uma secretaria complexa. Moral da história. Eu já fui chutado de cargo público pelo Executivo, na Transpetro, pelo Legislativo e pelo Judiciário. O único que ficou do meu lado foi quem? Ministério Público. Amanhã eu faço 30 anos de serviço público. É a minha data de ingresso no Exército, há 30 anos atrás. Amanhã. Eu nunca respondi processo. Entrei em missões perigosas no Exército, nunca respondi processo. Nunca respondi processo por obras que eu tenho acompanhado quando eu era engenheiro do Exército. Nunca respondi processo do Banco Central. Nunca respondi processo por causa da Transpetro. Nunca respondi processo judicial por causa da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, Conlurb, nem coisa nenhuma. Mas já fui chutado para fora pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O único que ficou do meu lado foi quem? Ministério Público. Você vê que no Brasil as coisas são bem esquisitas, não são? Isso quer dizer que se você andar certo no Brasil, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo e nós caímos 17 posição no ranking. Sabia disso? Nós já éramos um dos piores, ainda caímos 17 posições. Não se surpreendam com essas coisas. Não fiquem tristes por causa dessas coisas. Podem até ficar tristes, mas não se desmotivem. Para mudar o Brasil, nós temos que enfrentar tudo isso. Nosso país precisa da gente. Vocês estão querendo e vão conseguir ingressar nas Forças Armadas. Lá vocês farão juramento que vocês defenderão o país. E sob o risco da sua própria vida. Sigam esse caminho, façam esse juramento e defendam o país de vocês, porque eu me esforço muito. Eu digo para vocês, eu estou determinado, eu sou um idealista. Eu falo 3 idiomas e tenho oportunidade de fazer coisas, inclusive no exterior. E eu sei que eu serei bem aceito. Pra vocês terem uma ideia, quando eu vou na Europa, nos Estados Unidos palestrar, eu estive também no Japão e outros países, as pessoas falam para mim assim, sai do Brasil, pô. O Brasil não tem espaço para pessoa como você. Não tem valor o que você fala, o que você faz. A coisa é tão contundente que eu recebi um áudio pelo WhatsApp de um cara que eu não conheço, porque eu tenho um WhatsApp na internet, na minha página na internet tem um WhatsApp que é verdade, aquele WhatsApp. E o cara disse, olha, eu já saí daí. E você vai sair também. Eu estou impressionado com o seu idealismo pelo país. Eu estava nos Estados Unidos palestrando, um empresário, um olho cheio d'água, falou assim para mim, um brasileiro, milionário,
Falou, eu tirei tudo meu de lá. Eu só não tirei a mineração, porque não tem como tirar a mineração, certo? Parabéns pelo seu entusiasmo pelo Brasil, mas eu não acredito mais lá, nada lá. As pessoas não acreditam no nosso país. Vou dizer outra. Quando eu fui lançar o livro, Como Vencer Quando Você Não é o Favorito, a versão em inglês, lá na Inglaterra, ouvi da editora o seguinte: olha, seu livro está muito bem aceito aqui. Ah, que bom. As pessoas estão impressionadas com o que você escreveu. Ah, que bom. Até aí tudo bem. Ela falou, você sabe como é que é a imagem do seu país, não sabe? Aqui. Então eles estão surpresos como tem brasileiros que escrevem sobre isso. É duro você ouvir um negócio desse. Eu pensei que eu ia ter o meu livro elogiado, mas eu tive o meu país desprezado, dito de forma pejorativa, humilhante, vamos dizer assim. Então não valeu, eu não me senti elogiado. Eu não quero ser um escritor elogiado de um país falido, de um país desmoralizado. Eu prefiro que o meu país seja mais respeitado. Então eu digo para vocês, vamos lutar para isso. Eu tenho muita esperança que o nosso país ele muda em curto espaço de tempo, porque nós somos muito ricos, eu já palestrei em quase todos os estados do Brasil. Eu tenho certeza que a gente muda o nosso país em curto espaço de tempo. E essa mudança passa por vocês, passa por pessoas como vocês, que domingo pela manhã, jovens que são, ao invés de ficar até meio-dia dormindo, porque foram para a festa ontem, cedinho estão aqui. Vocês fazem parte da nata do Brasil, não pelo que o pai de vocês ganham, não pelo que vocês têm, não por aquilo que vocês possam ter de herança ou de dinheiro, mas pelo que vocês estão fazendo. E eu digo para vocês, continuem assim, porque assim vocês mudam a vida de vocês, vocês garantem a vida de vocês e vocês mudam o país de vocês. Mantenham-se firmes. Eu acredito muito no jovem que domingo de manhã vem para uma sala de aula estudar ou fica na internet assistindo uma instrução acerca de como ele pode vencer na vida. O Brasil é um país espetacular. Eu não gosto que falem do Brasil assim de uma maneira que desprezem o Brasil, que coloquem o Brasil como um país sem solução. Nós não estamos destruídos por completo. Nós temos muito a reconstruir o nosso Brasil e mudar a nossa história pessoal, naquilo que pudermos, e mudar também a história do nosso Brasil. E eu acredito e vocês têm que acreditar nisso. Eu sei que acreditam e continuem acreditando, porque vocês mostram a qualidade de vocês a partir do momento que vocês estão optando por instituições que são referências, elas conseguem, mesmo em um país tão difícil como o nosso, nas circunstâncias que eu já contei aqui, mas elas conseguem ter nos seus representantes profissionais que se destacam com os melhores do mundo, como alguns casos que eu contei aqui. Continuem assim. Eu acredito em pessoas como vocês que podem fazer do nosso país uma potência em curto espaço de tempo, se a nossa população conseguir mudar de comportamento em curto espaço de tempo, tá? Parabéns para vocês, sucesso, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal.